Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa terceira aula de História online, estudando em casa. Pegue o seu livro de História. Página 31. Na aula passada, nós estudamos sobre Canudos e sobre a questão de Antônio Conselheiro. Hoje nós iremos estudar a Guerra do Contestado. Leia comigo. Em 1908, a empresa estadunidense Brasil Railway Company iniciou a construção de uma ferrovia ligando o Rio Grande do Sul a São Paulo, passando por Santa Catarina e pelo Paraná. A área de 30 quilômetros de largura ao longo da ferrovia foi cedida à empresa pelo governo brasileiro, uma região disputada por Santa Catarina e Paraná, conhecida como Contestado. Esta estava incluída no trecho e os pequenos proprietários que viviam nela foram expulsos. Daí você vai já perceber que um dos motivos da revolta do povo é justamente porque essa área já tinha pessoas morando e foi cedida a essa empresa estadunidense e que ela já era disputada, já havia uma contestação dessa terra entre Santa Catarina e Paraná. Após a construção da ferrovia, a Brasil Highway Company vendeu as terras a imigrantes alemães, italianos e poloneses. Os 8.000 trabalhadores contratados em várias regiões do país para a obra ficaram desempregados. A situação piorou quando uma madeireira do mesmo grupo da empresa estadunidense adquiriu terras na região para a exploração de madeiras e tentou expulsar a população local. Nesse cenário difícil para a população, muitas pessoas passaram a seguir o líder messiânico José Maria, que afirmava operar milagres. José Maria formou na região do Contestado uma comunidade religiosa igualitária chamada Monarquia Celeste, na qual não havia comércio nem trabalho assalariado. A comunidade era regida pelos códigos dos cavaleiros medievais, que José Maria aprendera em leituras de romances de cavalaria. Em 1902, após denúncia de latifundiários, de proprietários de terra da região, tropas do governo iniciaram os ataques à monarquia celeste. Centenas de pessoas lideradas por José Maria combateram essas tropas e, mesmo após a morte do líder, ocorrida em uma das batalhas, os revoltosos não cederam. As ocupações na região do Contestado aumentaram, crescendo o número das chamadas Vilas Santas, lideradas por moças que diziam receber orientações de José Maria. Nessas vilas, havia a crença de que o líder ressuscitaria e retornaria à região. Para combater os rebeldes, o governo brasileiro mobilizou 8.000 soldados. A luta terminou em 1916 com um saldo de 20.000 mortos. No mesmo ano, os governos de Santa Catarina e Paraná assinaram um acordo definindo os limites entre esses estados. Aí a gente retorna, né, à página 31, que tem um mapa da região do Contestado. Aí você observa aqui pela legenda, esse pontinho maior é a cidade, os quadrinhos são as vilas, aqui é a estrada de ferro que foi construída e os limites da área do Contestado. Já nessa imagem da página 31, você vê uma imagem dos rebeldes da colônia de Iracema na região do Contestado, foto de 1915. O sertão e o cangaço. Além desses movimentos messiânicos, Canudos, que nós estudamos na aula passada, que também era um movimento messiânico, principalmente religioso, e agora o Contestado, que também começou, né, porque era uma terra, um território contestado por dois estados, e que também a população teve que ser retirada, praticamente expulsa, né, à força pelo governo. Aí vamos agora aqui, o sertão e o cangaço. Além de movimentos messiânicos, outro fenômeno surgiu no sertão nordestino durante a Primeira República, que foi o cangaço.
A origem desse fenômeno está na formação de milícias armadas pelos fazendeiros, cujos integrantes eram chamados de jagunços ou cabras. Em contrapartida, os fazendeiros requeriam a proteção e a prática de atos criminosos em benefício de seus interesses, como os confrontos com rivais para reafirmar o seu poder. Alguns cangaceiros, porém, começaram a formar seu próprio bando, independentemente das ordens dos fazendeiros. Armados, estabeleciam suas regras e eram chefiados por um líder, a quem obedeciam e respeitavam. Esses grupos atacavam e saqueavam fazendas e vilas no sertão nordestino. Para sobreviver e movimentar-se com agilidade pela vegetação da caatinga, formavam bandos pequenos, com 20 a 30 pessoas. Vestiam-se com roupa típica dos vaqueiros do sertão nordestino, os gibões, que é um tipo antigo de casaco curto de couro usado sobre a camisa, e usavam também chapéu de couro. Página 32 ainda. O cangaço começou no final do século XIX e atingiu o apogeu, ou seja, seu maior destaque, na década de 1920, com um bando chefiado por Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Outros líderes importantes foram Antônio Silvino e Curisco. A morte de Curisco em 1940 marcou o fim do cangaço no Brasil. Até hoje, os cangaceiros estão envolvidos em lendas de heroísmo romântico. Efetivamente, eram indivíduos marginalizados que tentaram sobreviver em meio ao poder dos grandes proprietários. Estes dominavam as terras, as leis, a polícia, a igreja e o povo. Dessa forma, o cangaço representou uma alternativa às regras estabelecidas pelos coronéis e à opressão representada pelo latifúndio. Aqui você vê uma personagem também da história, que foi Maria Bonita, que ela foi companheira de Lampião. Vamos à leitura do texto. Maria Bonita. Maria Déia era casada com um sapateiro com quem vivia uma relação muito tumultuada. Conheceu Lampião na pequena fazenda de seu pai, em Jeremoabo, no interior da Bahia. Lampião apelidou-a de Maria Bonita. Ela juntou seus pertences, despediu-se dos pais e seguiu Lampião até morrer em 1938. Eita, que a paixão foi grande. Quando o bando de cangaceiros foi cercado em seu esconderijo em Sergipe e foi fuzilado. Então, Maria Bonita morreu em 1938, fuzilada. Maria Bonita foi a primeira mulher a integrar oficialmente o bando de cangaceiros. Depois dela, outras mulheres se uniram ao movimento. Vamos para a nossa atividade. Vocês irão reler as páginas 31 e 32 e responder somente essas 5 perguntinhas. Primeiro, quem liderou os sertanejos na Guerra do Contestado? Segunda, qual o motivo dos sertanejos do Contestado se revoltarem? Terceira, em que ano a Guerra do Contestado acabou? Quarta, qual era o nome de batismo de Lampião? E a última, você vai descrever quem foi Maria Bonita e como terminou a sua história. Terminada a atividade, envie para o meu WhatsApp. Por favor, responda e copie toda a atividade, tanto a pergunta como a resposta, de caneta azul, preta ou vermelha. Lembrando que essas atividades são importantes para o desenvolvimento e sucesso da sua aprendizagem. Conto com o empenho de cada um de vocês. Vamos continuar estudando, mesmo estando em casa em quarentena, vamos estudar, nos esforçar, porque o conhecimento ele é melhor do que ouro. E nesse momento eu finalizo mais um Estudando em Casa. Até a próxima!